Os incríveis fuzis Bullpup. Desde que os chineses descobriram e manipularam com sucesso o pó preto em meados do século IX e que hoje conhecemos como pólvora, diversos equipamentos de guerra foram surgindo, dos mais simples aos mais sofisticados, de diversas nacionalidades e tipos, sempre com o propósito em causar o maior dano possível ao inimigo, com poucos recursos e facilidade. Destes avanços, uma configuração de fuzil diferente surgiu, o que chamou a atenção de militares e empresas que passaram a utilizar o mecanismo. Trata-se da configuração Bullpup, um sistema que alocou o gatilho e a culatra, aquele suporte de segurar a arma, na frente do ferrolho, do carregador e de outros mecanismos necessários ao funcionamento do disparo da arma de fogo. Essa configuração, comparada com o layout tradicional da pistola longa, oferece algumas vantagens, como menor comprimento total e melhor equilíbrio do fuzil, e as desvantagens estão nos procedimentos para manipular o armamento que se tornam mais difíceis, como carregar as munições, dificuldades aos canhotos e o posicionamento da área da câmara muito perto do rosto do atirador, um risco iminente de lesões por queimadura ou traumas físicos durante o disparo. Por volta de 1902, o primeiro esboço de um rifle tipo Bullpup surgiu com o escocês Thornycroft, que produziu o primeiro projeto e patente para o armamento no Reino Unido. Na verdade, a intenção de Thornycroft era fornecer um rifle de tamanho mais compacto e que, ao mesmo tempo, mantivesse o comprimento do cano e o alcance de um rifle convencional efetivos. Para alcançar esse efeito, Thornycroft moveu o mecanismo de disparo e o cartucho de munições para trás, próximo ao suporte de ombro, e ao mesmo tempo posicionou o gatilho na frente do cartucho recarregador de munições. Logo, a configuração de um fuzil Bullpup só foi possível e viável apenas com a introdução da caixa do cartucho independente do sistema de disparo. Apesar do fuzil Thornycroft do tipo Bullpup ter sido testado pelo exército britânico em várias versões, foi rejeitado e deram um aval de produção ao rifle tradicional Lew Enfield, conhecido como SMLE, tornando-se a principal arma de fogo das forças militares do Império Britânico na década de 1900. Foi em 1910 que o fuzil do francês Faucon recebeu devidas atenções por ser um rifle altamente balanceado, semiautomático e que diminuísse a pressão nas mãos do atirador ao disparar em movimento ou ajoelhado, distribuindo vetores de forma mais consciente, com a maior parte do peso por cima do ombro ao invés das mãos. Era uma arma extremamente avançada e, como muitas outras, estava bem à frente de seu tempo. Assim que surgiu a Primeira Guerra Mundial, o período estimulou o desenvolvimento de armas de fogo automáticas, e em 1918, pelo menos 2 projetos interessantes de Bullpup foram patenteados nos Estados Unidos. A primeira delas foi a metralhadora convencional Lewis, projetada por Fordyce, que trouxe o conceito de Faucon, mas que fosse um armamento mais leve. A maneira mais simples de conseguir isso era colocar a arma também por cima do ombro, mas adicionando 2 alças e um gatilho dianteiro abaixo do cano. O próximo passo foi dispensar o material de apoio no ombro, a fim de buscar um peso mais leve e tornar a arma mais compacta. Dessa forma, o fuzil se tornaria instável e a solução foi adicionar uma alça de ombro. O projeto final e mais elaborado envolvia uma espécie de pistola especialmente projetada, com sistema de alimentação do tipo transportador que mantinha os cartuchos perpendiculares ao barril e os girava antes do carregamento. É o sistema que deu origem à submetralhadora belga FN P90 e ao lendário e incomparável fuzil automático francês FAMAS. A segunda arma de fogo patenteada pelos americanos foi desenvolvida por Welch em 1918
e parecia com uma pistola semiautomática esticada, com o cartucho de munições localizado na traseira e a culatra e gatilho muito próximos do cano e muito à frente do carregador. O conceito desta arma, de acordo com o inventor, era proporcionar um melhor controle sobre o recuo, transferindo a energia do punho para o bíceps e antebraço, e isso permitia melhor precisão. Apesar desses armamentos não passarem dos protótipos e de projetos no papel, serviram de inspiração para outros projetos mais usuais, como o fuzil Cunningham militar, um bullpup produzido em 1920 pelo sargento do exército americano Cunningham. Tratava-se de um rifle semiautomático operado a gás, com trava rotativa e um carregador avantajado com capacidade de 20 munições, localizado dentro do suporte de ombro. No final dos anos 30, outra nação teve o interesse pelas armas bullpup. Dessa vez foi a Tchecoslováquia, cujos inventores trabalharam em uma variedade de rifles anti-blindagem que suportassem munições 7.9 e 15 mm. Devido ao pequeno calibre contra blindagens, seria necessário uma arma que tivesse canos longos, surgindo o fuzil Panzerbusch MSS-41 anti-blindagem, de calibre 7.92, de 94 mm de origem alemã, o primeiro armamento do tipo bullpup a ser empregado em uma força militar no mundo. Passada a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra Mundial em franca destruição na Europa, levando a milhares de pessoas a se refugiar em outros países, como o Reino Unido. Foi lá que o refugiado polonês Korczak criou o fuzil automático Korczak EM-1 de 7.9 mm para as forças britânicas. O fuzil Korczak lembrava muito o rifle alemão FG-42, exceto por utilizar um incrível sistema bullpup. Dezenas de outros fuzis do tipo foram desenvolvidos com o passar do tempo como forma de empregá-los nos cenários de cada momento, conforme as exigências dos militares em conflitos. Dentre eles, 2 se tornaram a lenda e os mais produzidos até o momento deste segmento, sendo o fuzil Steyr-Auger, adotado pelos militares austríacos como STG.77, e Giat Famas, adotado pelo exército francês como Famas F1, ambos no final dos anos 70. A principal razão para isso foi que a infantaria moderna era vista principalmente como tropas mecanizadas que entram no campo de batalha a bordo de veículos blindados ou helicópteros. Isso valoriza o tamanho compacto de um fuzil de infantaria, e a configuração de bullpup era uma solução lógica para reduzir os rifles sem sacrificar a balística. A configuração de fuzil bullpup começou com algumas dificuldades pela falta de tecnologia material e estrutural, mas se tornou presente como fuzil compacto nos conflitos modernos. Como qualquer outro sistema, ele tem seus prós e contras, proponentes e oponentes, mas por ser extremamente tático, leve e operacional, seu uso se tornará ainda mais presente nas principais forças armadas pelo mundo.